A função de primeiro grau é a função que a gente mais usa na nossa vida. A gente usa ela sem nem perceber. Porque normalmente, quando a gente vai resolver um problema de matemática, a gente fala de proporcionalidade, naturalmente. Por exemplo, digamos que tu vai comprar uma camisa, tipo hoje que eu comprei um monte de camisa da Pimenta Vermelha, sei lá, aquela loja de direitista que tem, veio uma camisa com Bitcoin, uma camisa com umas frases massa quanto Marx lá, bem legal. Cada camisa tava 30 pila, por aí. Então, eu pensei o seguinte, se eu comprar 3 camisas, eu vou pagar R$90. Isso parece muito óbvio, muito óbvio, e é óbvio. E isso é uma equação de primeiro grau. Uma equação onde há um aumento proporcional. O aumento proporcional de preços referente à quantidade de camisa que tu compra. Cada camisa que tu compra, tu paga uma taxa fixa a mais. Perfeito. Nós vamos ver todos os detalhes sobre isso aqui, eu só estou te dando algumas situações bem cotidianas disso, né? Por exemplo, então aqui a gente tem a equação, uma situação, na verdade. Ele está citando uma situação aqui de táxi. Né? O cara, quando vai entrar no táxi, ele paga uma taxa, né, para entrar, que no caso aqui é R$4,10, e mais uma taxa a cada quilômetro que tu anda, que é a tal da bandeira. Então a bandeira 1 aqui é R$2,50, ou seja, você paga R$4,10 para entrar, mais R$2,50 a cada quilômetro que você anda. Então é óbvio que se você andar 2 quilômetros, você vai pagar R$9,10 na sua corrida. Tudo bem até aí? Beleza. Beleza, bem tranquilo, né? Então isso é uma equação de primeiro grau. Note que tu não precisa da equação em si para descrever um fenômeno matemático, que está descrito em texto. Simplesmente em texto. Só que a gente, na matemática, traduz esse texto para uma fórmula, uma equação. E aqui é esta. Então, note um detalhe muito interessante. Tu tem o preço igual a um determinado valor fixo, que é o valor que tu paga para entrar no táxi, ou seja, independente da quantidade de quilômetros que você andar, seja meio metro, seja 10 quilômetros, tu vai pagar com certeza R$4,10 mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa é referente ao quanto você andou. Então, como você paga R$2,50 por quilômetro, R$2,50 vezes X, onde X representa a quantidade de quilômetros. Bem tranquilo. Aqui a gente tem uma situação semelhante também, só que ela fala sobre um decrescimento. Então tu tem uma quantidade de água numa caixa e devido a um buraco que tem na caixa, a quantidade de água vai diminuindo. Então, como a caixa é de 1.000 litros, a quantidade de água na caixa ela vai ter relação com esses 1.000 litros iniciais, mais a quantidade de água que é perdida em função do tempo. Quanto mais tempo passa, mais água vai vazando, certo? Certo. Beleza. A expressão que representa o caso aqui, onde o encanador aqui detectou um vazamento que te faz perder 6 litros por hora, é essa aqui. A quantidade de água na caixa é igual a 1.000 menos 6 vezes T. Então, se, por exemplo, tu quiser saber quantos litros de água na caixa estarão nela depois de 2 horas, vai ser simplesmente 1.000 menos 6 vezes 2, porque o T é um valor de hora, não é mesmo? Perfeito. Então, 2 horas menos 6 vezes 2, 12, vai ficar 988, se eu não me engano. Bem, gasolina também, a gente faz essa conta o tempo todo, não vou nem entrar nesse mérito. E tem algumas coisas bem interessantes em todas essas equações, mas a primeira, a mais importante de todas, é o seguinte. Perceba que todas essas equações, elas têm apenas o x, ou o t no outro caso, ou seja, uma letra sozinha. É uma letra que não está ao quadrado, não está em cima de uma função, uma potência, quero dizer, não está numa raiz, não está num logaritmo, não está num seno, num cosseno. É simplesmente o x vezes o número. Isso causa uma linearidade na evolução da tua função. E por causa disso, esse tipo de equação, esse tipo de fenômeno, a gente chama de função linear, ou função afim, ou função de primeiro grau, ou função da reta, né? Todos são sinônimos para uma mesma coisa, esse tipo de função aqui. Talvez o nome mais interessante seja a função de primeiro grau. Por quê? Porque no x, tu tem um expoente 1. Né? Você pode não estar vendo, mas tem um 1 aqui em cima. Okay? Beleza.
Então, beleza, aqui, coisas muito básicas, parece que você está compreendendo bem, deve ter estudado bastante isso. Tranquilo. Agora vamos ver um exemplão aqui, que eu vou te... Pode ser óbvio para ti, eu realmente não tenho ideia, né? Eu recebo alunos que não sabem nada, alunos que já estão estudando há muito tempo, etc. Eu diria que a minha base é boa, só realmente o tempo que se passou que deu uma castigada, só isso. Perfeito. Mas eu estudei num colégio tradicional, considerado bom, talvez você até conheça o Colégio São Bento, aqui no Rio. Já ouvi falar, o São Bento é muito forte mesmo. Ele é muito forte, então a minha base é boa, mas obviamente tá bem prejudicada aí pelo tempo que eu não estudo a fundo isso aí, né? Pô, bem, realmente para quem quer fazer medicina, essas coisas aqui tem que estar assim, nossa. No sangue, né? Totalmente. Então tá, eu preciso que tu me responda algumas coisas, tá? Uhum. E assim, hoje, né, a gente tá mais para se conhecer e tal, preciso saber o que tu sabe, o que tu não sabe, etc. Então eu posso ir. Então, mas normalmente eu cobro desse jeito. Eu, quando proponho um problema, eu sou meio socrático, né? O Sócrates dizia que as pessoas, elas só aprendem quando elas notam aquilo que elas não sabem. Concordo. Então, eu só vou saber o que tu não sabe, ou o que tu sabe, etc., se eu te deixar sozinho tentando resolver, para tu ver as tuas dificuldades e tal, depois eu te mostro. Sem problema. É que nem quando a gente está na escola e a gente faz uma prova e depois da prova o professor corrige, a gente aprende melhor aquelas que a gente não soube fazer, né? Porque foram as que demandaram mais ansiedade da gente, etc. Perfeito. Então tá. Bem, se tu puder resolver essa aqui para mim, quando tu terminar a última, a D, né? Daí tu me fala, pode ser? Vamos lá. Então tá bom. Quando terminar todas, tu me fala. Porque às vezes a gente, né, fazendo a B, vê que errou na A e etc. Então, para não ser digressivo, Claro. Quando terminar, me fala, tô por aqui. Qualquer coisa, tô por aqui. Se quiser tirar dúvida, mas tenta sozinho. Beleza. Acho que foi. Vamos ver, então, e aí vai me respondendo cada uma delas. A função, em outras palavras, né? Qual é a função que descreve essa situação aqui? Seria y200 mais 90x. Exatamente, 200. Só para entrar na festa, 90 a cada hora. Onde x, né, é a quantidade de horas. Né? Y, dinheiro. B. É uma função afim. Confesso que eu nem escrevi aqui a justificativa, mas eu acho que, sei lá, algo que você comentou que eu associo é a potência de x, né? Enfim, caracterizando uma linearidade. Não sei se eu poderia Exato. Simplesmente grau 1, né? Pode dizer que é grau 1. Ponto. Beleza. Porque existe a função quadrática, por exemplo, que é onde aparece o x quadrado. Uhum. Né?
Então aqui o x mais alto é o x elevado a 1. Muito bem. E a C? Conseguiu fazer a C? Seria 380, é 200 mais 180, né? 2 vezes 90. Quanto deu a tua resposta? Desculpa. 380. 380. Tem o valor fixo de 200 mais os 180, exatamente. Isso. E a outra lá, a D? Meu deu 3 horas e meia. Enfim, 515 igual a 200 mais 90x. E aí ficou 90x igual a 315. 315 dividido por 90, 3,5. Perfeito. Estamos num caminho muito bom aqui. Dá para ver que você está manjando bem. Então, vamos continuando. Aqui tem um outro exemplo bem interessante, cara. Eu quero que tu note o seguinte. Eu vou ler para ti e vou te dar alguns insights para ver se tu consegue resolver, tá? Beleza. Olha só. Em uma fábrica, o custo de fabricação de 500 camisetas é de 2.700. E a segunda situação, produzir 1.000 camisetas tem um custo de 3.800. Beleza. A grande questão é, diferente do enunciado ali de cima, ele não te fala, vamos dizer assim, implicitamente, quais que são os coeficientes da tua equação. Porque, como tu já sabe, eu acredito que saiba, o que define uma equação são os coeficientes do x, né? Em especial, o coeficiente angular e linear. Né? Aqui ele não diz qual é. Mas a gente sabe que a gente precisa encontrar o q e o b para definir a função que vai me dizer, então, o custo em função da quantidade. Só que a gente não tem essas informações tão diretas como no caso do DJ. Como é que tu faria para encontrar o Q e o B aqui? Vamos lá. Enquanto o custo para o alimento... Tem alguma ideia? Se não tiver... usando duas equações. Isso, duas equações, duas incógnitas. Isso. Sistema possível e determinado. Você tem informação suficiente. Elaboro aqui? Ou... Por favor. Quero ver se tu consegue sozinho. Quando tem uma situação dessa, tem pessoas que preferem encontrar cada elemento separadamente, né? Mas isso é uma questão de estilo. Por exemplo, encontrar o coeficiente angular, né? Uma vez que você identifica o que é o y, o que é o x, você pode encontrar o coeficiente angular, no caso o q aqui, simplesmente fazendo ΔY dividido por ΔX, né? A questão é que me parece que você está seguindo outro caminho, tudo bem, eu também prefiro esse caminho que tu está seguindo, é só uma ideia.
Quando tu terminar a conta, tu poderia me mandar ela, por favor? Quero ver como é que tu faz. Claro, claro. Confesso que eu tô fazendo aqui meio que não sei se eu posso dizer no empirismo, meio que na tentativa. Confesso que eu não estou indo num caminho muito, tipo assim, num conhecimento já específico. Ah, isso não é legal. Bem, vamos ver como é que tu faz. Vamos ver como é que tu faz e depois eu te dou alguns toques, te ensino a fazer do melhor jeito possível. Beleza. O jeito a priori. Beleza, beleza. Se quiser, eu posso começar. Eu acho que agora foi, cara. Oi, beleza, beleza. Vamos ver. Não, mentira, ainda precisaria de mais um tempinho aqui. Sem problemas. Eu faço para você aqui. O fato é, nós temos informações suficientes para encontrar a equação que rege esse fenômeno. Nós temos. Só é preciso saber lidar com essas informações. Tá? Então, deixa eu pôr aqui no Paint. Vamos pôr aqui no Paint. Beleza, vou começar a resolver. O que acontece? A gente tem que associar os dados que forem formados a elementos da nossa equação. Os dados que forem formados são o custo e a quantidade de camisas. Né? A equação geral é essa. O custo é Q... Vou até pôr os coeficientes, que é o que a gente está procurando, de outra cor. QX mais B. Ok? Beleza. Nós estamos procurando o Q e o B. São eles que definem a equação e são eles que estão sendo pedidos aqui na A. Como é que a gente vai encontrar isso? A gente vai substituir as informações dadas na equação, porque elas, vamos dizer assim, tem que respeitar uma equação de primeiro grau. Foi o que foi dito aqui, ó, em algum momento. Aqui. Isso aqui implica que elas têm que respeitar uma equação de primeiro grau. E elas são pontos da mesma equação de primeiro grau, são informações da mesma equação. Então, no primeiro caso aqui, nós temos 500 unidades para R$ 2.700, né, de gastos, né? Então, eu vou tirar aqui o C, 2.700, vou pôr aqui. E o X é 500, né? Se eu não me engano, era isso, 500. Vou fazer o seguinte, para ficar bonito, ó. Vou pôr o 500 na frente. Beleza. Porque o 500 é X, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tu põe ele aqui, tanto faz. Agora eu vou usar outra informação que foi dada sobre uma outra quantidade de custo de camisas. Para 1.000 camisas, 3.800. Né? Então, note que faz todo sentido do mundo isso, né? Porque uma vez que tu já comprou as máquinas, o custo diminui bastante, né? Fazer mais ou menos camisa não importa. 3.800 para 1.000 camisas. Beleza. O que dá para fazer aqui
é levar em conta que tu tem duas equações, duas incógnitas, então tu tem um sistema possível e determinado, dá para encontrar o valor das duas com certeza. Poderia não ser o caso, se tu não tivesse as duas, tivesse só uma, não teria como tu encontrar um valor específico para Q e para B. Não teria. Teria infinitas respostas. Né? Certo. Então, realmente não é o caso. Então dá, é possível. Como? Agora como é a questão? Bem, tem várias formas. Tu pode isolar uma letra, por exemplo, isolo B aqui e substitui, isolo B na primeira e substitui na segunda, é um jeito. Você pode deixar os dois lados igual a zero e igualar os dois lados. Dá para fazer várias formas. A forma que eu gosto, que é sempre mais fácil para resolver equações de primeiro grau, é subtrair as equações. Então, subtrair. Eu vou até colocar essa que estava em cima embaixo, porque ela tem números menores. Para subtrair fica melhor. Tá? Vamos diminuir uma da outra. Ah, sim. Por quê? Porque a hora que tu diminui uma da outra, o B sempre zera. Independente do valor do B, B menos B é zero. Então, vamos lá. 3.800 menos 2.700 é 1.100, certo? Certo. 100Q menos 500Q é quantos? É 1.000, né? Aí dá 500. Desculpa, 1.000, isso. Dá 500Q, certo? Não pode esquecer do Q. Então tá bom, 500Q. E B menos B, zero. Então eu vou colocar um zero aqui, tanto faz. Agora eu vou passar o Q dividindo e vou encontrar... Desculpa, vou passar o 500 dividindo e vou encontrar o valor do Q. Vai dar 11 sobre 5. Certo? Perfeito. 11 sobre 5, que é 11 sobre 5. Agora que Q é 11 sobre 5, ou seja, ele é 2,5, né? 2,5. 11 dividido por 5 é 2,5. Ou eu estou muito enganado, deixa eu ver aqui. Ou acho que não, acho que está errado. É 2,2, viajei. É. 2,2, acontece. Fazer conta de cabeça não é meu forte. Agora a gente tem que encontrar o B. Você tem alguma ideia de como encontrar o B uma vez que a gente tem o Q? É, só colocar esse valor em qualquer Q, ou de cima ou de baixo, né? Exato, qualquer uma. As duas têm que dar a mesma resposta. Então, vamos por nessa aqui. Simplesmente porque eu achei mais fácil copiar. A gente vai colocar aqui. Eu vou pôr um pouco para o lado. Vou tirar o Q daqui. Por aqui. Ó. Cara, tu pode ver professor na internet usando outro software, mas não tem software melhor que o Paint para dar aula, cara. É bom mesmo. Corta as coisas, faz lá, tira ali, meu, fazer qualquer outra coisa nos outros é muito chato. Até fazer uma reta é chato. Vamos lá, então. Aqui é resolver a conta, né? Quanto é que vai dar isso? Bem, vamos lá, 500 vezes 2,2. Né? Vai dar o tal do 1.100, né? Vai dar 1.100, exatamente. Se tu tiver qualquer dúvida sobre isso, faz uma dica de vestibular aqui. Vou te dar uma mega dica. Um bizuzinho. Você pode transformar 2,2 em 2 mais 0,2. Isso ajuda demais, cara, para multiplicação principalmente. Né? Agora tu faz um chuveirinho. Sim. Né? Então vai ficar 2... Em vez de tu ficar fazendo 500 vezes, né? É verdade. Daquele jeito bem quarta série, assim é melhor. Sim. Daí, pô, 500 vezes 2 é 1.000. E 500 vezes 0,2 é 100. Então, a mesma lógica. Boa. Mais B. Então, 1.100, né? 2.700 menos 1.100 é 1.600. D igual a 1.600. Logo, a nossa equação é 2,2x mais 1.600, ok? Perfeito. Eu, particularmente, adoro fazer dessa forma. Agora, por favor, encontre o custo de produção de 800 camisas. Vai lá. 800 camisas. Mais 1.600. Vai dar 1.600 mais 400. Tenta fazer do jeito que eu fiz ali do chuveirinho. 160, né?
Isso. Então, daria 3.200 mais 160, dá 3.360. 3.360? 3.360? E aí, tem certeza disso? 3.360, 3.360. Mas, ó, convicção, hein? Tranquilo. Tem que ter convicção. Senão chegar lá na hora, eu não vou estar lá para te dizer sim ou não, daí o negócio fica doido. Não, beleza. Por isso que eu gosto muito de encher o saco dos alunos para eles fazerem tudo. Tipo, não, tá certíssimo, tá certíssimo. Eu sou, assim, às vezes tem gente que acha que eu sou preguiçoso, então certo, eu sou preguiçoso mesmo. Mas além disso, é uma boa forma de aprender também. Não, ótima. Sem dúvida, sem dúvida. Certo. Então, bem, olha só o que a gente fez. A gente conseguiu encontrar equações por meio de um texto, conseguiu encontrar equações por meio de pontos, né, por meio de informações de dados mesmo, né, do que essa equação forneceria. E tem mais uma forma muito importante agora. A terceira forma de obter uma equação, que é com gráfico. Deixa eu te mostrar aqui. Gráfico também é um jeito. Eu até nem vou cobrar essas coisas de tipo, porque eu acho que tu tá bem. Depois que a gente mostrar gráfico aqui, daí... Olha só esses livros didáticos maravilhosos aqui falando bem da Previdência, né? Eu amo ser professor. Eu amo ser professor porque chega nessa parte aqui eu posso começar a falar mal do Estado, sabe? Daí ninguém entende nada. Sim. Olha só. Gráfico de uma função afim. Então, quando tu tem uma equação, independente de qual tipo de equação seja, função de primeiro grau, segundo grau, exponencial, seno, logaritmo, você pode fazer um gráfico. E cada tipo de função tem um tipo de gráfico específico, tá? As funções de primeiro grau, elas sempre geram retas. Sempre. Pode ser a função de primeiro grau mais esquisita que for. Se ela for uma equação de primeiro grau, ela vai gerar uma reta, ok? Perfeito. Se tu vê uma parábola, não é uma equação de primeiro grau. Se tu vê um negócio redondo, não é. Se tu vê um negócio cheio de voltinha, não é. Porque uma equação de primeiro grau sempre forma uma reta. Então, se tu vê uma reta, tu sabe que é uma equação de primeiro grau. Se tu vê uma equação de primeiro grau, tu sabe que é uma reta. Acabou. Isso vai te ajudar demais, porque às vezes o enunciado do Enem não deixa claro isso. Né? Mas tu tem que saber, a hora que tu vê a reta, que é uma equação de primeiro grau. Ok? Então, por exemplo, aqui, né? Aqui ele dá tudo, ó, te dá 2 pontos, te dá a equação, te dá o gráfico. Para que você consiga desenhar uma reta, você precisa de no mínimo 2 pontos. Querendo ou não, aquilo que nós estávamos fazendo agora há pouco era uma equação de primeiro grau e a gente obteve ela por meio de 2 pontos. Aquelas informações de custo de camisa e quantidade de camisa eram pontos. Se eu fosse construir um gráfico, aquilo seriam pontos no meu gráfico, ok? Perfeito. Só que, bem, estava escrito na forma de texto, aqui está na forma de um desenho. Então, tu tem que saber tirar pontos. Né? Tu pode tirar qualquer ponto aqui, só que tem pontos mais fáceis, mais bonitinhos de tirar, né? Como, por exemplo, aqui o 2, 3, porque a reta passa exatamente aqui no 2 e 3, né? Uhum. Se tu fosse pegar o ponto, sei lá, se bem que estão todos bem bonitinhos aqui. O 3, 5 também bonitinho. Uhum. 1 aqui bonitinho, né? Aqui também, né? O menos 1 e menos 3. Então tu vai tirando pontos, né? Tu precisa saber bem tirar pontos de um plano cartesiano para conseguir obter, então, por meio de um gráfico, a equação da reta. Então, quando tu conseguir tirar os pontos, tu vai anotar os pontos e vai fazer exatamente como eu fiz na questão anterior, colocando uma equação embaixo da outra, diminuindo, etc. Tá bom? Sempre assim. Sempre. Então, agora, tem alguns detalhes, né, que as equações elas podem te mostrar, quer dizer, que os gráficos podem te mostrar e depois tu pode implicar na equação. Por exemplo, olha só isso aqui. Né, essa reta aqui, ela tem uma coisa muito interessante. Né? Ela passa pela origem, tá vendo? Certo. Ela tá cruzando aqui o 0, 0. É diferente dessa aqui. Não estava cruzando o 0, 0, estava cruzando aqui embaixo. Uhum. Tem como notar isso na equação. Perceba que o lugar, né, o valor de y onde a nossa reta cruza, o eixo y é em menos 1, tá vendo aqui menos 1? Ok. E aqui também tem o menos 1, tá vendo? Representa o B, né? Isso, o B, exatamente. Em inglês a gente chama de y-intercept.
né? É o valor onde a reta cruza o eixo y. Né? Então, cruzou em menos 1. Exatamente. Então, o coeficiente linear, o b, o y-intercept, a gente sempre tira explicitamente quando vê um gráfico. Né? Aqui, qual é o y-intercept? É 0. Está passando justamente em 0. Aqui também é 0. Apesar das retas serem diferentes, né? Essa aqui é um pouco mais inclinada que essa. Né? O que indica a inclinação? O que indica que uma é mais inclinada que a outra? É o coeficiente angular, o número que multiplica o x. Tá? Como aqui, o número que multiplica o x é 2 e aqui é 1, não é 0, é 1. Então, essa reta é mais inclinada que essa. Certo. Ela cresce mais rápido. Perfeito. Isso aí. Então é isso, basicamente é isso. Quando tem uma reta constante assim, tu não tem x, tá? Porque apesar do x que tu escolher, vai dar sempre 4 a resposta, então a tua resposta é independente de x. É tipo y igual a b, né? Exato, exatamente isso. X igual a 0. Isso. Então tá, deu para ver aqui algumas coisas bem básicas. Vamos ver aqui a questão da valor inicial e taxa de variação. O coeficiente angular, ele indica a taxa de variação que a tua função tem. Maiores coeficientes angulares vão ter maiores variações. Ok? Eu prefiro muito mais que tenha um número 1 milhão multiplicando o x, onde x é tempo e f de x é o dinheiro na minha conta, do que um número negativo. Porque eu quero que cresça muito rápido o dinheiro na minha conta. Então, esse valor aqui está sempre associado com a taxa de variação. Por exemplo, sabe quando tu está estudando física lá e tem a equação do sorvete? Lembra dela? Não. Sorvete, lembro. S igual a S0 mais VT, né? Lembro. Aquela equação, S igual a S0 mais VT, é uma equação de primeiro grau. Por quê? Porque S é o f de x. O S0, um valor fixo, é o B. E o VT é o AX. V é um valor fixo e T é o tempo, que está sempre variando. Né? Agora, o que é o V? Não é velocidade? V é velocidade, certo? Certo. A sorvete, ela funciona no MRU, movimento retilíneo uniforme, que é quando a velocidade é constante. Então, por isso, o V é fixo, ali, constante. Mas o V, ele é uma taxa de variação, querendo ou não. Ele indica o quanto você varia a sua posição num determinado valor de tempo, não concorda comigo? Sim. Velocidade é isso. Se tu tá a 60 km por hora, significa que tu varia a tua posição 60 km a cada hora, não é mesmo? Ok. Então, esses valores que multiplicam os parâmetros são sempre taxas de variação, que vai indicar o quanto vai aumentar ou diminuir algo. Bem, algo do que tu estiver estudando, né? A gente já viu aqui gasolina, já viu dinheiro, já viu um monte de coisa. Camisa, por aí vai. Muito bem. Então, é isso. Para encontrar o B, você pode olhar, mas caso você não consiga olhar, você pode simplesmente zerar o x, né? Porque qualquer coisa vezes 0 é 0, né? Então, você vai encontrar f de x igual a b, quando você zera o x. Então, caso você tenha essa informação, né, você encontrou o coeficiente linear. Aqui, você tem... Depois eu vou te mandar esse livro, tá? Adoro mandar material para os alunos, até porque não me custa nada. E olha só. Aqui nós temos retas que você pode reparar que elas têm algo em comum, né? O que essas retas têm em comum aqui? A angulação, acredito que o A seja igual, né? Exato, a inclinação delas é igual, né? Então elas têm o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular delas é o mesmo. Elas são inclinadas da mesma forma. Mas elas têm algo de diferente, que é o coeficiente linear, ou seja, o valor onde elas cruzam o eixo y. Né? A preta está cruzando mais em cima e, respectivamente, né, cruzando mais embaixo. Certo? Então elas são equações que elas devem ser iguais. A única coisa que elas têm que ter de diferente é o coeficiente linear, e de fato olha só. Veja, os coeficientes angulares todos iguais. Mas muda apenas o coeficiente linear. Então essas aqui são chamadas retas paralelas. Elas são paralelas, elas nunca vão se encontrar, essas retas, não tem como. É impossível tu encontrar um ponto de encontro delas. Sim. E isso é bem comum, tá? Normalmente duas retas têm pontos de encontro.
Até mesmo quando tu está estudando física para o Enem e aparece aquelas questões de encontro lá, quando é que esses dois corpos vão se encontrar? Quando é que aquele corpo vai ultrapassar o corpo que está na frente? Já deve ter visto umas questões dessa, né? Sim, sim. Eu estou pensando aqui como que eu descobriria que seria meio o A. E tu ia ter que pegar 2 pontos da reta e encontrar a equação. Tá, então posso ver isso rapidinho? Claro, eu só acho que não é um caso muito bom, porque tá difícil de ver, né? Quais que são aqui os... Mas basicamente a gente tem meio que o óbvio, que é quando o x é igual a zero, é onde passa no y, né? Isso. Tá, então... Isso. Depende da reta que tu quer pegar, né? Claro, claro. Eu considerei a primeira, por exemplo. A preta, tá considerando a preta. Isso, que... Ó, tu pode pegar, então, quais pontos aqui, ó? O 0, 1. Perfeito. X0, Y1. E Menos o menos 2, 0. Perfeito. Aqui, ó. Já pega uma raiz e o y-intercept. Cara, eu até agradeceria se tu fizesse essa conta aí igual a que eu fiz anteriormente. Vou te mandar até o que eu fiz, porque eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Claro, claro. Deixa eu te mandar aqui o que eu acabei de fazer. Just a second. Pô, eu não salvei? Vou salvar agora e te mandar. Eu te mando todas as lousas sempre, tá? E o vídeo depois da aula, quando eu paro ele no YouTube. Beleza. Então já volto, cara. Vamos ver rapidinho. Valeu. Tudo certo por aí? Foi. Encontrou a equação? Encontrei. Show. Coloquei o 0, 1, aí deu tipo 1 igual 0 vezes A mais B, né? E usei o menos 2, 0, né? Que foi o que a gente tinha combinado já. E aí ficaria 0 igual menos 2A mais B. Certo. Aí eu diminuí, deu 1 mais 2A, né? Como era 0 menos 2A, deu 0 igual a... Desculpa, deu 1 igual a 2A e o B cortou, né? Que sempre corta, como você já tinha antecipado. Isso. E aí deu A igual a meio, né? Que era o que a gente mais precisava, né? E aí eu só fiz uma prova real, embora eu já soubesse que o B era igual a 1, né? Por conta do gráfico. Mas bateu. Bateu eu substituindo A em uma das equações, já deu B igual a 1. Perfeito. Perfeito. Se você entendeu, tá ótimo. Então vamos lá. Eu vou continuar o conteúdo aqui, tá?
Beleza. Deixa eu... Aqui não tem muito mais o que falar de equação de primeiro grau, né? A questão é que às vezes vai surgir problemas Sim. onde vai te pedir determinadas coisas, como isso do encontro que eu falei para ti. Né? Isso é algo bem comum de cobrarem. Né? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, aqui, ó. Será que tu consegue... Se bem que essa questão é meio boba. Tá pedindo aqui, determina a lei de formação de cada uma das equações. Meio tosco isso aqui. Quero pegar um problema bom. Essa questão do crescimento e decrescimento eu não preciso nem entrar em detalhes, né? Tu sabe que cresce quando é maior que zero e decresce quando é menor, né? Beleza. Então tá ótimo. Bem, mas isso é interessante, né? Porque toda equação de primeiro grau, ela tem essa coisa de ela ser infinita, né? Ela sempre vai do menos infinito para o mais infinito, ou ao contrário. Tanto o domínio quanto a imagem dela são infinitos. Ok? Certo. Isso é importante porque, às vezes, tu não vai resolver exatamente uma equação do primeiro grau, mas uma inequação do primeiro grau. Como é que tu tá de inequações? Rapaz, não vi nada. Se tu não viu nada, então é melhor começar isso na próxima aula. O que eu acho bom para nós hoje é fazer a 6, então. Eu vou fazer a 6 e depois eu te pedir para fazer uma parecidinha. Tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Por aqui. Ó, vamos lá. Considere a função f de x igual a essa coisa toda aí. Com k, parari, parará, e por aí vai. Com k pertence... Determine k de modo que a função f seja crescente. Então, eu só quero saber qual que deve ser o intervalo de valores que k deve fazer parte para que essa função seja crescente. Só isso. Ok? O que define uma função de primeiro grau ser crescente ou não? Tu sabe me dizer? Maior do que zero o a, né? O a é o quê? Qual é o nome dele, vamos dizer assim, o nome científico dele? Eu lembro de você ter falado taxa de variação, mas... Bem, coeficiente angular, né? Coeficiente angular. A gente quer que o a, o coeficiente angular, seja maior que zero. Isso é crescência, né? Ela é crescente se for maior que zero. Mas o que é o nosso a aqui? O que é o nosso coeficiente angular? É 3k menos 1 sobre 2. Exato. É 3k menos 1 sobre 2. Ou seja, é essa coisa que deve ser maior que zero, certo? Certo. Para conseguir resolver essa conta, você tem que saber lidar com desigualdades. Lidar com desigualdades é quase a mesma coisa que lidar com igualdades. Só que tu tem que tomar muito cuidado em situações específicas. Aqui, a gente pode tranquilamente passar esse 2 multiplicando e destruir ele. Beleza. Ou, né, na realidade, multiplicar 2 dos dois lados, né? 2 vezes 0 é 0, e essa parada vezes 2 corta o 2 de baixo, não é mesmo? Agora eu posso passar o menos 1 para o outro lado, ele vai mais 1. Perfeito. E agora eu posso dividir aqui. Foi o que eu encontrei aqui, beleza. Só que ele tinha uma observação lá com 1/3, né? Não pode ser igual a 1/3. Foi justamente o que a gente achou, né? Não. Aí que tá. A gente não encontrou valor igual a 1/3, a gente encontrou valor maior que 1/3. Perfeito. Então, tá perfeito, não tem problema nenhum. Encontrando alguma coisa maior, tu não está encontrando igual, tu está encontrando maior. Qualquer valor maior do que 1/3. Qualquer valor maior. Então a solução seria alguma coisa do gênero assim, ó. K pertence aos reais, tal que K maior que 1/3. Beleza. Então é assim que a gente brinca com desigualdade. Para finalizar a aula, eu quero só fazer uma explicação sobre desigualdade aqui, que vai ser útil para você na nossa próxima aula. Pô, toda hora que passa helicóptero aqui, eu acho que é comigo. Isso que dá sonegar impostos. Ó, o que acontece? Vamos supor essa desigualdade aqui, ó.
3 maior que 2, ok? É verdade, 3 é maior que 2, concorda comigo? Beleza. Se eu somar um dos dois lados, eu posso somar um dos dois lados. Estou somando o mesmo número dos dois lados. Uhum. Continua verdade. Continua 4 maior que 3. Continua sendo uma verdade. Certo. Esquerda maior que a direita. Se eu diminuir um número também. Certo? 2 é maior que 1. Se eu multiplicar um número também. Por exemplo, multiplicar 2. Vai ficar 6 maior que 4. Tudo bem até aí. Agora, o único caso de algebrinha que a desigualdade é diferente da igualdade. Quando a gente multiplica ou divide um número negativo. Uhum. O que vai acontecer? Menos 1 vezes 3 é menos 3, 2 vezes menos 1 é menos 2. Só que menos 3 não é maior que menos 2. Menos 3 é menor. Né? Se tu for fazer a reta real aqui, ó. Sim. 1, menos 2, menos 3. O menos 3 está mais para trás. Uhum. É menor. Por isso que isso aqui está errado. Por isso que quando tu multiplica um número negativo, você inverte o sentido da desigualdade. Entendi. Essa é uma regra necessária para que na nossa próxima aula, caso tu queira fechar um pacotinho comigo, a gente consiga então resolver inequações de primeiro grau. Beleza, beleza. Beleza? Show de bola. Tá bom, bem, precisando, cara, eu vou adorar fechar um pacote contigo. Só me avisa com alguma antecedência, porque os meus horários estão meio ferrados. Né? Claro. Não, cara, para mim foi ótimo. Acho que a gente pode dar continuidade, sim. Eu não sei se, por conta de horário maluco, se teria muito problema para você ir vendo, tipo, aula a aula, sabe? Isso é bem problemático, para falar a verdade. Mas se for o jeito, né? O problema é que daí tu vai ficar com os horários cada vez piores, né? Entendo. Eu não sei, tem que pensar. Eu não sei, uma alternativa é a gente deixar fixo pelo menos essa quarta-feira, então. Essa terça-feira, quer dizer, essa terça-feira. Terça às 16 às 5. Eu posso fixar ali para ti, se tu quiser. Só que daí tu precisa acertar com alguma antecedência, tá? Para eu poder, né? Sim, e esse acerto também seria um problema acertar, por exemplo, eu te pago, sei lá, posso te pagar hoje ou da semana que vem? Pode, isso pode, sem problemas. Não preciso pagar, tipo, tudo, o mês inteiro, não, né? Só que daí o chato para ti é que eu vou ter que cobrar a avulsa, né? Sim. Qual seria a variação? Me relembra. 10 pilas, 10 reaisinhos. Sim, que aí no final do mês dá 40, 50 reais, né? A diferença vai ser essa. Se tu fizer uma por semana, sim. Tá. Não, vamos seguir dessa forma, e aí eu vendo que tá tudo certo com os meus horários, não tá tendo problema nenhum, aí a gente pensa em fechar o pacote logo, que fica melhor ainda, sem dúvida. Só por precaução mesmo. Vai que, sei lá, eu vejo que o horário não tá muito legal, e aí certamente eu veria outro, porque eu quero continuar, cara, porque essas aulinhas, assim, são fundamentais para mim, sem dúvida. Perfeito. Bem, a outra coisa que eu ia bater na tecla, Isidoro, você prefere Samuel ou Isidoro? Pode me chamar de Isidoro. Isidoro. Tipo, reforçar essa questão, assim, obviamente eu entendo que é preciso de um conhecimento básico e eu entendo que eu estou precisando, isso é indiscutível, mas assim que possível, só tá no radar a gente fazer questões do Enem, enfim, praticar mesmo, né, a realidade do Enem. Me traz sempre aquelas que tu tentou fazer e não conseguiu, isso ajuda demais. Tá, beleza. Show? Então tá, vou ter que começar com outra aluninha aqui, daí, quando tu quiser fechar comigo é só chamar. Valeu! Valeu, abraço.